Graça e paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus porque Ele nos concede mais este dia e também oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Hoje estudaremos um pouco sobre a justificação, o ensino da justificação no Novo Testamento e utilizaremos o texto de Romanos, capítulo 3, dos versículos 21 ao 28, em que Paulo fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e o Espírito Santo ministre a cada coração nossas vidas. A minha vida está no altar de Deus para servi-lo em adoração, gratidão e em amor ao próximo, para que mais e mais pessoas venham a conhecer esse Deus gracioso, justo, santo, soberano, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado, em quem nós temos a justificação. O apóstolo Paulo é quem mais se destaca na exposição dessa doutrina da justificação, aqui no Novo Testamento. Mas nós devemos atentar que é errado nós afirmarmos assim que a justificação foi um ensino inventado por ele, pelo apóstolo Paulo, como nos diz alguns teólogos que são pouco comprometidos com o ensino bíblico. Não foi o apóstolo Paulo quem inventou a justificação. Essa doutrina, como nós vimos na aula passada, ela está viva, arraigada no Antigo Testamento, ou seja, em toda a Bíblia. E em Romanos, no capítulo 3, versículos 21 a 28, Paulo tem muito a nos ensinar sobre a justificação. Primeiro, esta doutrina tem as raízes no Antigo Testamento. No versículo 21, Paulo diz: "Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas." Essa expressão lei e profetas se refere ao Antigo Testamento. E o capítulo 4 de Romanos, onde ele fala sobre Abraão, que foi justificado pela fé. Esse capítulo 4 de Romanos é uma prova disso, a justificação no Antigo Testamento. Abraão, ele foi justificado pela fé.
como nós já estudamos na aula passada. Segunda coisa, a justificação é apropriada pela fé. Esta justiça não depende da lei, é uma justiça que não depende da lei. É uma justiça, como diz aqui no versículo 22 do capítulo 3 de Romanos, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É uma justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, é somente somos justificados quando nós nos apropriamos pela fé da salvação que há em Cristo Jesus, crendo que Jesus é o nosso substituto ali na cruz e o seu sacrifício foi completo, único, absoluto. A justificação tem raízes no Antigo Testamento e ela é apropriada pela fé. E a justificação é uma necessidade de todos. Paulo afirma: não há distinção, pois todos pecaram e carecem, necessitam, precisam da glória de Deus. Ainda que as pessoas sejam diferentes, sejam nas suas particularidades, cada caráter, de muitas maneiras, as pessoas são diferentes, mas todos somos iguais numa coisa, num fato. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Todas as pessoas são pecadoras. Isso nos iguala. Somos pecadores. Portanto, precisamos da justificação. Então é uma necessidade, porque nós mesmos não temos como nos justificar diante de Deus. E os versículos 22 e 23 aqui de Romanos fala justamente sobre isso, que a justiça é mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso Paulo afirmava, e Paulo escreveu essa carta, e o Espírito Santo deixou aqui registrada essas palavras, para que hoje eu, você, pudéssemos, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, entendermos este grande amor de Deus e a justificação que temos diante de Deus Santíssimo. A base para a justificação é a obra expiatória de Cristo, seu sacrifício ali na cruz do Calvário.
No versículo 24, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo fala da redenção em Cristo Jesus. Nele, somente nele há redenção. No tempo do apóstolo Paulo, essa palavra redimir, ela era usada ou significava comprar um escravo e torná-lo livre. A pessoa comprava o escravo, mas o libertava. E quando essa palavra é aplicada, é dita em relação à obra de Cristo Jesus, ela está significando que Cristo Jesus comprou com seu sangue a nós, escravos do pecado, escravos do mal, escravos de Satanás. Ele nos comprou com seu sangue e nos libertou. E no versículo 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vemos aqui no versículo 25 essa palavra propiciação. E esse termo se refere ao fato de que o sacrifício substitutivo de Cristo, ou seja, Cristo morreu em meu lugar, na cruz do Calvário, e esse sacrifício reteve a ira de Deus sobre nós, pecadores, e removeu a nossa culpa. Aleluia! O texto diz que Deus propôs Cristo como sacrifício por nós. Isso significa que o próprio Deus providenciou o sacrifício propiciatório que foi realizado por Cristo. E por trás da obra de Cristo, desse sacrifício, por trás dessa obra está o amor de Deus. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a fonte do amor de Deus. A fonte sempre será Deus. Nós não temos esse amor dentro de nós, a não ser que venha dele. Nós não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus quem nos amou e enviou o seu Filho
para proporcionar a nós a redenção, a libertação. E a nossa justificação é justa. Embora nós sejamos justificados pela graça de Deus, como diz o versículo 24, justificados gratuitamente por sua graça, sem nenhuma dependência de nós, mas unicamente de Deus, recebemos essa justificação. Mas essa justificação, ela é justa, ela não sacrifica sua justiça, ela não mancha a justiça divina. Deus providenciou o sacrifício de Cristo e Cristo suportou a penalidade pelos nossos pecados. Assim, a graça e a justiça se encontram na cruz de Cristo. Graça, justiça. E o que concluímos de todo esse ensino nos é dito aqui no versículo 28 de Romanos, capítulo 3. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ser humano, o homem, a pessoa, eu, você, nós somos justificados pela fé, independentemente das obras daquilo que eu faço. A justificação, ela não é obtida pelas obras ou por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. No Novo Testamento, nós vemos esse ensino bíblico claramente, e especialmente aqui na carta aos Romanos, capítulo 3, capítulo 4. E tudo isso foi porque Deus nos amou. Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho para que você, crendo nele, você tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua vida.